Boa noite, queridos ouvintes. No ar, a Umbanda Sem Fronteiras, o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente, tendo como objetivos uma transformação de valores e a reforma interior. Todos os sábados, de 21 às 22 horas, eu, Luiz Fernando Barros, e minha esposa Flávia Barros, temos um encontro marcado com vocês através das ondas da Rádio Metropolitana AM em 1090 kHz ou no site www.metropolitana1090.com.br. E nós gostaríamos da sua participação. Envie um e-mail para programa@aumbandasemfronteiras.com e tire suas dúvidas sobre o espiritualismo em geral ou a Umbanda em particular. Está entrando no ar o programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Pai nosso que estais nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes em torno da sagrada cruz, aos pés do divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta, dissabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. E é com esta linda melodia que damos início a mais uma edição do programa de rádio A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados, de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana, em 1090 kHz. Boa noite, querido irmão, boa noite, querida irmã,
Que grande alegria estarmos juntos mais uma vez, trazendo a mensagem dessa maravilhosa pátria espiritual, devidamente representada pelos irmãos que estão aqui do meu lado e que compõem a família Tel. Inicialmente, a nossa dirigente e mãe espiritual, Flávia Barros. Boa noite, Flavinha. Luiz, boa noite, irmãos presentes, família Tel, queridos ouvintes, que possamos ter uma noite bem abençoada. Com certeza, e abençoado também é esse irmão que está aqui do meu lado, um grande trabalhador lá da casa da nossa mãe Jurema. Boa noite, Alexandre Bahia. Boa noite, Luiz, boa noite, mãe Flávia, boa noite, irmãos da família Tel, queridos ouvintes. Mais uma vez, uma grande satisfação estarmos juntos para mais um dia de aprendizado. Com certeza, e a satisfação é nossa, e eu quero mostrar agora para vocês, trazido pela nossa mãe Flávia, a manchete do quadro Transformando do dia de hoje. Com certeza, Luiz, manchete do dia. Após 20 anos, dirigentes se reconciliam em evento umbandista. Já no programa Umbanda Sem Fronteiras. Participe do primeiro Festival de Cantigas Vozes do Axé. Pontos de Exu a Oxalá e para o Caboclo das 7 Encruzilhadas. Dia 15 de novembro, domingo, meio-dia, no Clube River, Rua João Pinheiro 426, Piedade, Rio de Janeiro. Entrada franca, grandes atrações e premiações. Mesas a R$20 até o dia 31 de outubro, pelo telefone 2597-1323, 2597-1323, ou no site vozesdoaxé.com.br. WhatsApp 999-495-494. 999-495-494. Primeiro Festival de Cantigas Vozes do Axé. Parabéns, Umbanda. 107 anos. Apoio Mirua, Jornal Esotera, Agem Afro, Miro Atacado e Varejo, Velas Chama da Vitória, Tião dos Atabaques, O Mundo dos Orixás, Cantinho do Boiadeiro, Movimento Interreligioso e os programas de rádio Melodias de Terreiro, Umbanda no Caminho dos Orixás, África e seus Mistérios, Oxóssi, o Caçador da Riqueza e a Umbanda Sem Fronteiras. Boa noite, você está na Metropolitana AM 1090. No programa A Umbanda Sem Fronteiras, transformando a reflexão e a reforma íntima para uma transformação. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da rádio Metropolitana em 1090 kHz. Mas, queridos irmãos, o quadro de hoje, Transformando, nos traz um assunto, no mínimo, bastante curioso. 2 médiuns se iniciaram na mesma casa de Umbanda, onde tiveram um determinado desentendimento que culminou com o rompimento das relações. Quis o destino que os dois recebessem a missão de serem dirigentes espirituais. Os anos se passaram, algumas vezes se cruzavam, mas não se falavam. Ela, como é enfermeira, e, mais uma vez, o destino, conspirou para uma nova oportunidade de reconciliação. A mãe do dirigente ficou com uma grave doença e foi parar num hospital onde a enfermeira que auxiliaria no tratamento seria o seu desafeto. Fato é que a mãe do dirigente foi muito bem tratada no hospital, já que a enfermeira colaborou diretamente para isso. Porém, mesmo com todos os esforços, a paciente desencarnou. Detalhe, nos braços da enfermeira. Porém, nem mesmo esse fato fez com que eles voltassem a se falar. O tempo passou, somando 20 longos anos de tentativas frustradas por parte da espiritualidade para uma reconciliação. Até que o astral superior tratou de promover um encontro Café com Axé, este mesmo, realizado pelo Mirua,
movimento intra-religioso Umbandistas do Amanhã, na casa onde os dois dirigentes se iniciaram. Tal não foi a surpresa de um e de outro, quando mais uma vez se encontraram. E desta vez, onde tudo havia começado. Inclusive o mediador, que por acaso era eu, mesmo sem saber, convidei o dirigente para sentar próximo a ela, pois a dirigente sentava-se ao lado do seu corpo mediúnico, ou seja, dos médiuns da sua casa. Houve o intervalo das atividades, eles se cruzaram várias vezes e nada. No final do encontro, porém, na hora da fotografia com os dirigentes, os dois tiveram que se colocar lado a lado. Sabedora da situação, a dirigente atual da instituição, onde se iniciaram os dois desafetos, os chamou para uma conversa, o que selou de vez a reconciliação entre os dois. Muito bem. Meus irmãos que estão nos ouvindo, meu irmão, minha irmã, minha esposa e dirigente espiritual Flávia Barros, meu querido irmão Alexandre Bahia, esse fato que nós estamos trazendo hoje aqui para o quadro Transformando, nos remete a uma reflexão sobre uma das questões primordiais da nossa jornada terrena, denominada o perdão. Se formos consultar, por exemplo, as escrituras sagradas, quando a gente fala de escrituras, obviamente estamos nos referindo ao Evangelho, ele nos diz em determinada passagem que antes de nós levarmos, no caso das nossas tradições africanas, de nós levarmos os nossos valores espirituais para os orixás, ou seja, antes de levarmos as nossas oferendas para Deus, a espiritualidade superior nos determina que a gente primeiro devemos nos reconciliar com os nossos inimigos para posteriormente levarmos as nossas oferendas. Mas nós sabemos que o perdão é um dos nossos maiores desafios e é exatamente algo que, como a espiritualidade nos diz, mãe, é um processo. Fala um pouquinho para nós sobre essa questão do perdão e sobre esse caso que a gente está trazendo hoje aí. Luiz, você falou bem, é um processo, É um trabalho que temos que fazer para que a gente possa perceber que as doenças que carregamos muitas vezes são causadas por falta do perdão, que ficamos cultivando determinados sentimentos, mágoas, tristezas, remoendo situações que vivemos com outros irmãos, com nossos familiares, enfim, e que vão trazendo para dentro da gente as doenças, exatamente por conta desses sentimentos. Porque não entendemos que precisamos realmente apagar, se não apagar totalmente, mas pelo menos tentar fazer com que deixemos de lado essas situações negativas que estão contribuindo para nossa doença. E trabalhar realmente a necessidade de retomar uma convivência com esses desafetos que temos nos nossos caminhos. Sei que é difícil, tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento, é uma questão até de maturidade, Luiz? Para que a gente possa tomar essa decisão de seguir em frente, nos relacionando com nossos irmãos, com os nossos desafetos. Na realidade, partindo desse raciocínio da nossa mãe espiritual, meu querido irmão Alexandre Bahia e meus irmãos ouvintes, a gente escuta muito, as pessoas dizerem assim, olha, perdoar eu perdoo,
mas eu também não quero ver a pessoa na minha frente. Ela lá e eu cá. Quer dizer, como é que você pode perdoar alguém? Vamos aqui desenvolver esse raciocínio. Perdoar não, dizer que perdoou, né, Ou Luiz? dizer que perdoou, exatamente, né? Ou dizer que perdoou, se você não tem a capacidade de ter a presença da pessoa perto de você, porque na realidade, vamos assim dizer, se você está ainda impossibilitado de ter a figura que te magoou do seu lado, é sinal de que aquela ferida ainda dói em você. E se a ferida ainda dói em você, como você pode dizer que você perdoou? É complicado isso, né, Luiz? Muito complicado, né? Lembrando aquela alegoria do Chico Xavier, né? Como é que você quer pegar água limpa se o seu copo não está limpo? Você tem que primeiro limpar o seu copo. Limpar o interior do copo. O interior do copo, para depois você poder ter acesso àquela... Com certeza. Né? Então, a gente realmente, se a gente não quer ter o convívio com aquela pessoa que nos causou algum tipo de mágoa, de ressentimento, então verdadeiramente a gente não perdoou, né, Luiz? É aquela questão do esquecer, a gente não esquece as coisas, mas é preciso que a gente, aquele fato não nos cause mais nenhum tipo de transtorno, nem nenhum tipo de prejuízo, né, que pode vir a se transformar numa doença, como a nossa querida dirigente colocou aqui, muito bem colocado. Sem dúvida. E dentro dessa realidade que o Alexandre Bahia está falando para nós, mãe, a gente pode mensurar a questão das doenças, porque quando nós estamos somatizando qualquer tipo de sentimento nocivo em relação a uma outra pessoa, e é isso que a gente precisa chamar a atenção dos irmãos que estão nos ouvindo. Eu perdoo, mas eu não quero mais ver essa pessoa na minha frente. Gente, não adianta, a pessoa se está na sua frente ou não está na sua frente, isso não quer dizer absolutamente nada. Porque se você não quer vê-la na frente, você está demonstrando que você ainda tem algum tipo de laço energético com essa pessoa. E esse laço energético vai produzir sentimentos dentro de você que futuramente isso vai trazer para o teu orgânico. Na verdade, sendo manifestado em doenças, em questões mil, e na verdade você que não perdoou passa a ser a maior vítima desses sentimentos, porque você não teve, vamos dizer assim, a maturidade para romper esse laço energético e deixar para trás essa questão. Como é que você vê isso? Cada vez que você olha para a pessoa, você traz à tona tudo aquilo que você sofreu por conta de qualquer desafeto que você tenha tido por ela. E isso traz dentro de você um transtorno, né? um sentimento ruim, e que isso te deixa doente. Né? Você vai estar cultivando isso dentro de você desnecessariamente. Para que viver dessa forma? E de certa forma você também está emanando para outra pessoa negatividade também. Negatividade. Então você está cultivando isso dentro de você. Para quê? Por quê? Vamos tentar fazer o melhor para que a gente possa ficar bem e também crescer espiritualmente. Com certeza. Evoluir espiritualmente. Com certeza. Então, vamos... É difícil? Leva tempo? Leva. Mas vamos dar o primeiro passo. É verdade. Não vamos ficar, mas eu não sei se a pessoa vai querer chegar perto de mim, se vai aceitar. Não importa. O importante é você. O que você vai estar fazendo. O teu ato. Vamos chegar, vamos ter iniciativa. Não espere que ninguém tenha por você, não. Faça você mesmo. Se liberte. É uma libertação. Com certeza. Quando você se perdoa, você está se libertando. Se a pessoa vai perdoar você também, se ela vai continuar cultivando esse sentimento dela, aí o problema já não é seu. Já diz o ditado que quando um não quer, dois não brigam, não é isso? O importante é você se libertar. Se libertar disso, porque você adoece. Eu passei já por algumas situações, graças a Deus consegui me libertar. Né? Eu acredito que todas as pessoas já tenham passado por uma situação dessa. Mas vamos nos libertar. Isso vai fazer muito bem, você se sente mais leve.
você não cultiva as coisas ruins dentro de você, sentimentos ruins, para quê? Você ia dizer alguma coisa, Bahia? Sim, Luiz, o importante é que a gente tire sempre aprendizado dessas questões. Com certeza, não é? Com certeza. Isso é que é importante, não ficar com aquilo, cultivando aquela coisa, aquela mágoa. Acho que tirar aprendizado, isso é importante, faz parte do nosso crescimento. Isso, e o Alexandre Bahia e a nossa mãe lembraram grandes questões, entre elas, né, as menções de Chico. Chico sempre dizia, Chico Xavier, que o nosso melhor amigo é o nosso inimigo, porque é ele que realmente nos faz aprender a viver, não é isso? E o Alexandre Bahia também lembrou, e a nossa mãe também, né, as menções de Jesus Cristo. Quando a gente fala de lavar primeiro o interior do copo, é porque se a gente tiver o nosso copo interior limpo, nós vamos beber da água que a espiritualidade nos emana, e essa água, segundo o que Cristo nos diz, fará com que nunca mais tenhamos sede. Não é isso, gente? Então, para que vocês possam ter uma noção, o perdão é uma das mais belas provas de confiança que nós temos nas soberanas leis de Deus. E o esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. Perdoar é pedir perdão para si próprio. Afinal, quem de nós não necessita do perdão? Quem de nós pode dizer em sã consciência que não comete equívocos? Se alguém nos prejudicou, mais um motivo para o exercício do perdão, pois o mérito é proporcionado à grande gravidade do mal. Irmãos, não nos lembremos do mal. Pensarmos no bem é muito importante, porque isso pode nos fazer muito bem. Cuidarmos de retirar do coração todo o sentimento de rancor. Deus sabe o que se demora no fundo da alma de cada um de seus filhos. Tá certo? Então, nós estamos encerrando aqui o quadro Transformando. Não esqueçam de que nós ainda temos hoje os recados da semana, Momento Mirua, Saravá Umbanda e muita coisa para você aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Boa noite. Você está na Metropolitana AM 1090. Estamos apresentando o programa A Umbanda Sem Fronteiras. Participe do primeiro Festival de Cantigas Vozes do Axé. Pontos de Exu a Oxalá e para o Caboclo das 7 Encruzilhadas. Dia 15 de novembro, domingo, meio-dia, no Clube River, Rua João Pinheiro 426, Piedade, Rio de Janeiro. Entrada franca, grandes atrações e premiações. Mesas a R$20 até o dia 31 de outubro, pelo telefone 2597-1323, 2597-1323, ou no site vozesdoaxé.com.br. WhatsApp 999-495-494. 999-495-494. Primeiro Festival de Cantigas Vozes do Axé. Parabéns, Umbanda. 107 anos. Apoio Mirua, Jornal Esotera, Agem Afro, Miro Atacado e Varejo, Velas Chama da Vitória, Tião dos Atabaques, O Mundo dos Orixás, Cantinho do Boiadeiro, Movimento Interreligioso e os programas de rádio Melodias de Terreiro, Umbanda no Caminho dos Orixás, África e seus Mistérios, Oxóssi o Caçador da Riqueza e a Umbanda Sem Fronteiras. Boa noite. Você está na Metropolitana AM 1090. Você está ouvindo o programa A Umbanda Sem Fronteiras. A apresentação, Luiz Fernando Barros. Oquearô, Oxóssi é Caçador. E meus queridos irmãos, o Mirua está convidando para amanhã, dia 30 de agosto, a grande confraternização pelos 76 anos da União Espiritista de Umbanda do Brasil, a Casa Máter da Umbanda. Uma grande gira de caboclos vai acontecer amanhã, às 4 horas da tarde,
na Rua Conselheiro Agostinho, 52, Todos os Santos, Rio de Janeiro, a sede da Casa Máter da Umbanda, sob a direção do nosso querido e inestimável Pai Pedro Miranda, né? O grande presidente da União Espiritista de Umbanda do Brasil. E aqui o programa Umbanda Sem Fronteiras parabeniza essa instituição que é indiscutivelmente a maior referência dentro da religião de Umbanda. Para quem não sabe, a União Espiritista de Umbanda do Brasil foi fundada pelas 7 tendas, pelas 7 primeiras tendas de Umbanda, sob as orientações do Caboclo das 7 Encruzilhadas. Então, parabéns à União Espiritista de Umbanda do Brasil pelos 76 anos, porque vocês são as grandes responsáveis pelo crescimento da Umbanda e pela referência da Umbanda, tá certo? Muito bem. Meu querido irmão Alexandre Bahia, aquele irmão que ainda quiser participar do curso Umbanda Sem Fronteiras ainda pode, não é isso? Com certeza sim, Luiz. Você, meu irmão, minha irmã, que gosta dos ensinamentos que são transmitidos neste programa, quer aprender um pouco mais? Você ainda pode participar da 15ª turma do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Esse curso teve início no dia 9 de julho e os temas abordados: rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, desenvolvimento mediúnico e muito mais. O curso tem a duração de 5 meses e é ministrado todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás 548, Piedade, Rio de Janeiro. Você também pode participar à distância e o curso é gratuito nessa modalidade. Informações 2597-1323, 2597-1323. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. E eu queria mandar aqui um grande abraço para o nosso querido irmão Jorge Luiz Alves, o nosso Luizinho, presidente do Clube River e diretor da GCA, Corretora de Seguros e Administradora Limitada, lá na Avenida Rio Branco, 131, quarto andar, no centro do Rio de Janeiro, onde você pode fazer o seguro da sua casa, do seu automóvel, seguro de vida, entre outras formas de seguros. O telefone lá da GCA é 2509-7642, 2509-7642, e aqui vai o nosso abraço para o grande Luizinho, presidente do Clube River. Meu querido irmão Alexandre Bahia vai falar para nós sobre um convite que nós vamos fazer para uma grande palestra, não é isso, Bahia? Imperdível, Luiz, imperdível. O Templo Estrela do Oriente recebe o médico psiquiatra e professor Dr. Alessandro Alves para a palestra Ciência, Religião e Drogas. Dia 5 de setembro, sábado, às 15 horas, lá no Templo Estrela do Oriente. O Templo Estrela do Oriente fica situado na Rua Goiás, 548, bairro Piedade, Rio de Janeiro. Lembramos que neste mesmo dia haverá ainda a sessão de tratamento espiritual com o povo do Oriente. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou temploestreladooriente.com. Pedimos também a doação de 1 quilo de alimento não perecível. Maravilha, maravilha. E já que hoje é dia 29 de agosto, segunda-feira, tchan, 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 uma grande gira de ciganos. Fala pra nós, mãe Flávia. Falo sim, Luiz. Próxima segunda-feira, dia 31, às 20 horas. Sessão de consulta com a falange dos ciganos de Umbanda, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Informações 2597-1323. 2597-1323. Lembrando que a abertura dos portões e a distribuição gratuita de fichas para as entidades acontecem a partir de 18 horas. Maravilha! E já que teremos segunda-feira agora, né, esta grande e maravilhosa gira de consulta com os ciganos de Umbanda, nada mais justo do que reverenciarmos uma das entidades que compõem esta sagrada legião de espíritos. Salve a força do cigano Santiago. Arriba, povo cigano! Vem lá de longe cavalgando na areia, cortando as ondas, refletindo a lua cheia, rolando o mar, quebrando em melodia. Cigano Santiago, terreiro
As trevas somem no brilho do seu cristal, com certeza absoluta que a escuridão vai sumir quando os ciganos chegarem segunda-feira, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro, às 8 horas da noite, evento para o qual todos os irmãos que estão nos ouvindo estão devidamente convidados. Queridos irmãos, já já, Momento Mirua, Saravá Umbanda e muita coisa boa ainda hoje aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. As trevas somem no brilho do seu cristal, a sua dança traz felicidade. Você está na Metropolitana AM 1090. Vem do Oriente trabalhar. Salve a coroa de todos os anjos. Atenção, Ogães! Para a venda e manutenção dos melhores atabaques, tumbadoras e instrumentos de percussão em geral, é só falar com o mestre Tião dos Atabaques. Rua Coronel Carlos de Matos, 382, Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 2673-1100, 2673-1100. Ou no Facebook, Mestre Tião dos Atabaques, o som dos orixás. Participe do primeiro Festival de Cantigas Vozes do Axé, pontos de Exu a Oxalá e para o Caboclo das 7 Encruzilhadas, dia 15 de novembro, domingo, meio-dia, no Clube River, Rua João Pinheiro 426, Piedade, Rio de Janeiro. Entrada franca, grandes atrações e premiações, mesas a R$20 até o dia 31 de outubro, pelo telefone 2597-1323, 2597-1323, ou no site vozesdoaxé.com.br. WhatsApp 999-495-494. 999-495-494. Primeiro Festival de Cantigas Vozes do Axé. Parabéns, Umbanda. 107 anos. Apoio Mirua, Jornal Esotera, Agem Afro, Miro Atacado e Varejo, Velas Chama da Vitória, Tião dos Atabaques, O Mundo dos Orixás, Cantinho do Boiadeiro, Movimento Interreligioso e os programas de rádio Melodias de Terreiro, Umbanda no Caminho dos Orixás, África e seus Mistérios, Oxóssi, o Caçador da Riqueza e a Umbanda Sem Fronteiras. Insatisfeito com seu contador? A Vito Assessoria Contábil é o fim dos seus problemas. Contabilidade, RH, tributos, legalização de terreiros e empresas em geral. Vitor Assessoria Contábil. Rua Padre Manuel da Nóbrega, 16, Sala 205, Piedade. Telefone 3546-3999. 3546-3999. vitoassessoriacontábil.com.br. A contabilidade profissional. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a Casa da Cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite. E todo primeiro sábado de cada mês, às 6 horas da tarde. Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Não perca seu tempo procurando artigos para Umbanda, Candomblé, esoterismo e religiosos em outro lugar. Só o Miro tem os menores preços no atacado ou no varejo. Ligue e confira. 3351-7555. 3351-7555. O Miro tem 47 anos de tradição e milhares de produtos à sua escolha. Avenida Braz de Pina, 2271, Vista Alegre. Pedidos 3351-7555. 3351-7555. Amar alguém na encruzilhada. Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. E você também faz o curso A Umbanda Sem Fronteiras
à distância. Acesse www.aumbandasemfronteiras.com. Informações 2597-1323, 2597-1323. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Salve a coroa de todos os anos. Atenção, Ogães! Para a venda e manutenção dos melhores atabaques, tumbadoras e instrumentos de percussão em geral, é só falar com o mestre Tião dos Atabaques. Rua Coronel Carlos de Matos, 382, Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 2673-1100, 2673-1100. Ou no Facebook, Mestre Tião dos Atabaques, o som dos orixás. Em homenagem aos casais apaixonados, Grupo Swing Corporal. Festas, shows, eventos em geral. Acesse facebook.com/Grupo Swing Corporal. Contatos para shows 987-477-047. De novo, 987-477-047. Grupo Swing Corporal, o melhor do samba. Ao som do pandeiro você vai cantar, vai! E do pagode. Insatisfeito com seu contador? A Vitor Assessoria Contábil é o fim dos seus problemas. Contabilidade, RH, tributos, legalização de terreiros e empresas em geral. Vitor Assessoria Contábil. Rua Padre Manuel da Nóbrega, 16, Sala 205, Piedade. Telefone 3546-3999. 3546-3999. vitorassessoriacontábil.com.br. A contabilidade profissional. Participe do Mirua, movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã. O Mirua trabalha por uma renovação das referências comportamentais nas nossas comunidades de terreiros. Acesse www.mirua.com.br. Movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã, Mirua, rumo à regeneração. Momento Mirua. O movimento, as atitudes e os sentimentos lançando sementes para a nova era. Participe do maior evento da Umbanda no Rio de Janeiro. Terceiro encontro do Mirua, dia 17 de outubro, na União Espiritista de Umbanda do Brasil, Rua Conselheiro Agostinho, 52, Todos os Santos, Rio de Janeiro. Atrações confirmadas: os pais Alexandre Comino, Rodrigo Queiroz, pai Márcio de Jagum e ainda Átila Nunes e o jornalista André Trigueiro, entre outros palestrantes. Teremos também pintura mediúnica e muitas outras atrações. Ingressos no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. No Centro de Umbanda Caminho Jeruanda, Cuca, Rua Aiera, 526, Vila Cosmos, Rio de Janeiro. E ainda no local do evento, a sede da Casa Máter da Umbanda, Rua Conselheiro Agostinho, 52, Todos os Santos. E, além disso, no site mirua.com.br. Fale com seu dirigente, organize a caravana do seu terreiro, porque no dia 17 de outubro, lugar de umbandista é no terceiro encontro do Mirua. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou mirua.com.br e ainda o zap 999-495-494, 999-495-494. Mirua, rumo à regeneração. Atenção! Este veículo de comunicação é reconhecido pela AMA,
Associação Nacional de Mídia Afro, pelo seu comprometimento com a responsabilidade e a ética da cultura afro-brasileira. Saravá Umbanda. Saravá Umbanda, Umbanda Saravá. No programa Umbanda Sem Fronteiras, Saravá Umbanda, o dia a dia nos terreiros, as dúvidas e a doutrinação. Todas as pombagiras, girar! Siga na sua banda, está em festa. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz. Mas, amigos, a gente quer agradecer o grande apelo, né, que está sendo, vamos dizer assim, colocado para todos aí no nosso segmento umbandista, através do primeiro Festival de Cantigas de Terreiro Vozes do Axé. Muita gente comprando mesas, não é verdade? Apesar de ser entrada franca, muita gente comprando mesas através do site vozesdoaxé.com.br. Lembrando que o primeiro Festival de Cantigas Vozes do Axé vai ter pontos de Exu a Oxalá e para o Caboclo das Sete Encruzilhadas, hein, gente? Dia 15 de novembro, dia do aniversário da Umbanda, não é isso? Domingo, ao meio-dia, no Clube River, Rua João Pinheiro, 426, Piedade, Rio de Janeiro. A entrada é franca, vamos ter grandes atrações, premiações. As mesas custam apenas R$20 até o dia 31 de outubro e você pode ter informações através dos telefones 2597-1323, 2597-1323, pelo WhatsApp do festival, que é o 999-495-494, 999-495-494, ou então no site vozesdoaxé.com.br. Primeiro Festival de Cantigas de Terreiro, Vozes do Axé. Parabéns, Umbanda, 107 anos! E, minha gente, neste momento no quadro Saravá Umbanda, vem aqui a nossa querida mãe espiritual e minha querida esposa Flávia Barros com a primeira pergunta do dia. Com certeza, Luiz. A pergunta vem da nossa irmã Janete Kelly. Ela fala assim: certa vez ouvi dizer que na Umbanda não se faz assentamentos. É verdade? Minha querida irmã Janete, o nosso saravá fraterno. Em primeiro lugar, Janete, nós aqui não podemos falar pela Umbanda, mas pela Umbanda praticada dentro do Templo Estrela do Oriente, tá certo? Então veja bem, quando você fala de assentamentos, o que quer dizer um assentamento, né? Os escravos na antiguidade, o que eles faziam? Eles tinham todos os seus elementos, né? O que são os elementos? São os ímãs com os quais nós atraímos as vibrações, e eles ficavam na frente desses ímãs vibrando, dançando, cantando para as suas divindades, para as suas vibrações, seus orixás. Os senhores de engenho, o que eles faziam? Vendo e sem entender, eles vendo os escravos tendo esse tipo de postura, eles maltratavam os escravos, batiam e tal. E esses nossos irmãos, então, o que eles fizeram? Eles pegavam os seus fundamentos e enterravam, faziam buracos no chão, enterravam, cobriam, e a partir dali eles reverenciavam, né, o astral superior através desses elementos que estavam enterrados. A partir dali, o chão para eles, onde eles pisavam, era algo sagrado, exatamente por essa razão. Então isso nada mais é do que um assentamento. Assentamento é aquilo que a gente coloca na terra, que a gente não vai, em tese, não vai mexer mais, mas que fica ali vibrando de uma certa forma, atraindo as nossas vibrações. Então, não só na Umbanda, que é uma religião de cunho africano, como também no Candomblé, nós temos sim assentamentos. Você ia acrescentar alguma coisa, Bahia? Sim, Luiz, um pouquinho que eu sei de Candomblé, muito pouco, né?
Mas existem também os assentamentos que são individuais, cada um as suas entidades, né? Então, talvez ela esteja se referindo a esse tipo de trabalho que não é feito, né? Pode ser. Tem os assentamentos da casa, os principais, né, Luiz? Mas esses individuais não. E sobre assentamentos, a dona Flávia também tem aí os seus pitacos para dar sobre isso, né? Luiz, a gente tem que entender que cada casa faz de uma forma, né? Por isso que a gente não pode falar pela Umbanda, né? Não podemos falar. Exatamente. Generalizando, né? Mas dentro lá do Templo de Estrela do Oriente, nós recebemos as orientações das entidades, da Cabocla Jurema da Praia, principalmente, onde nós temos os nossos assentamentos, sim. Né? Agora, com relação ao que o Alexandre falou, realmente, nós lá não praticamos essa forma de termos assentamentos para cada um. Não, os assentamentos são feitos no nosso terreiro, são feitos apenas para a segurança da casa, para atrair determinadas vibrações, né? É isso aí, com certeza absoluta. Tá certo, minha irmã? Fique com Deus. Mais uma pergunta, minha mãe Flávia? Sim, vem de Renê Almeida. Pergunta assim, existe relação do povo do Oriente com os ciganos? Minha querida irmã Renê, o nosso saravá fraterno. Veja bem, primeiro vamos alertar que existe uma confusão, né, uma falta de esclarecimento da relação entre o povo do Oriente e o povo cigano. Vamos tentar explicar o que é uma coisa e o que é outra. Quando a gente fala de falange de Umbanda, nós estamos falando de um agrupamento de espíritos e que, quando chegam nos nossos terreiros, eles assumem o que? Uma roupagem fluídica, aquilo que os kardecistas chamam de ideoplastia, né? Ou seja, eles assumem uma identidade, tá certo? Cada um com a sua característica, cada um com o seu modo de falar, com o seu modo de proceder, com os seus assentamentos, com as suas firmezas e tal. Quando a gente fala de ciganos, nós temos também dentro da falange de ciganos aquelas entidades que trabalham e que têm com sua característica particular, o seu arquétipo, a sua forma de trabalhar mais para um tratamento espiritual do corpo, da alma. Então nós chamamos esses ciganos de ciganos do Oriente, tá certo? Ou então até determinados ciganos, em uma de suas vibrações, eles podem ter vivido em algum tipo de, vamos dizer assim, de local, de localização, de país e tal, que assumiram exatamente no seu arquétipo esse tipo de cultura, tá? Isso também é importante a gente lembrar. Agora, isso não é só no povo cigano. Nós também temos, por exemplo, os caboclos que trabalham mais especificamente com cura, que são os caboclos que vêm na falange do Oriente. Assim como temos a Ibejada, que também vem na linha do Oriente, e por aí vai. Então nós não podemos confundir. Agora, se você falar exclusivamente da falange do povo do Oriente, aí é uma outra tonalidade vibratória, um outro agrupamento de espíritos que tem uma outra característica, ou seja, são entidades que foram nas suas encarnações, ou que podem ter sido nas suas encarnações, médicos, terapeutas de uma forma geral, ou não foram nada disso, mas que foram, por exemplo, benzedeiras, rezadeiras, etc. e tal, né? Figuras que trabalhavam com ervas, com toda forma principalmente, de tratamento do corpo, da alma, eram educadores muitas vezes, tá certo? E que estão aí, por exemplo, para trabalhar a nossa educação espiritual e que hoje desempenham grandes trabalhos, inclusive intuindo a medicina terrena. O que você ia falar, Bahia? Luiz, e sempre lembrando, né, uma coisa que as pessoas confundem muito, nem toda entidade que trabalha dentro da falange dos ciganos foram ciganos nas suas últimas existências, né? Ou talvez em nenhuma delas. E muito menos um do povo do Oriente foi um oriental. Com certeza. Não é isso? Nós temos aí o Dr. Bezerra de Menezes, que trabalha na linha do Oriente, não é isso, Luiz? É verdade, é verdade. É importante dizer que
A falange, ela assume a sua roupagem fluídica quando ela se apresenta para nós dentro do terreiro. Exatamente o que Bahia está dizendo. O que quer dizer o seguinte, que aquele espírito que está agregado àquela linhagem espiritual, nem sempre, por exemplo, um caboclo, ele foi um índio. A Ibejada, nem sempre o espírito que está ali desencarnou criança. Não tem nada a ver. Ela, às vezes, por exemplo, está na falange da Ibejada para que... Por que a falange da Ibejada tem aquela característica da alegria, vamos dizer assim, do ser infantil, né? Porque, por exemplo, a alegria é exatamente um arquétipo que faz transmutar as energias negativas em nós. Por exemplo, a questão do sentimento infantil, se a gente pegar, por exemplo, através das palavras do Cristo, o que ele vai dizer? Que deixai vir a mim as criancinhas, pois delas é o reino dos céus. Isso são as palavras de Cristo. Então, o que a criança está dizendo? Que se nós tivermos dentro do nosso coração aquele comportamento puro, aquela pureza de propósitos que uma criança tem, o reino dos céus será nosso. Então, e esse é o grande legado que as falanges deixam para nós. O preto velho, não é isso, mãe? Através da sua simplicidade, do seu amor incondicional, então, entendeu? Então, as pessoas não podem levar exatamente ao pé da letra. Pé da letra. Achar que o preto velho ele foi um africano, necessariamente não foi. Que ele é velho. Não é verdade? E que é preto. E que é preto. Né? O espírito não tem cor, o espírito não tem a mesma idade na matéria, não é isso? Verdade. Tem que fazer o curso da Umbanda Sem Fronteiras. Com certeza. Essas dúvidas todas vão ser sanadas. Serão sanadas. Com certeza. Mais uma pergunta para nós? Temos sim, Luiz. A pergunta vem da Matilde Brandão. Matilde. Ela fala assim: certa vez ouvi uma dirigente dizer que para ela conhecer os fundamentos do santo, ela precisaria se coroar no candomblé. O que o senhor acha desse assunto? Matilde, o nosso saravá fraterno. Veja bem, minha irmã, eu acho o seguinte, eu acho que a Umbanda, ela é talvez a mais universalista das religiões, né? Ela abraça todos os segmentos, ela foi influenciada por todos os segmentos, né, religiosos, filosóficos e tal. Agora, imagina que se a gente for levar ao pé da letra isso aí que você está dizendo, então eu vou ter que fazer a minha iniciação na nação, eu terei que ser também espírita, eu terei que ser também hinduísta, eu terei que ser budista também. Eu acho que não é por aí. Eu acho que nós temos que estudar todos os segmentos, né? Inclusive o candomblé, que é um dos braços, um dos viés da Umbanda. Agora, é minha opinião particular, né? Acho que a gente tem que ter aquilo que a gente chama de autenticidade, entendeu? Eu sou umbandista, mas tiro meu chapéu para o candomblé, por tudo que o candomblé representa de bom dentro do contexto espiritual, isso com certeza absoluta. Agora, Umbanda é Umbanda, candomblé é candomblé. Mas é uma questão de visão, né, Luiz? Com certeza. A gente respeita. Se ela se sente segura dessa forma, então que ela faça dessa forma. Sem dúvida nenhuma. Né? Até porque tem uma coisa também, existem também grandes casas religiosas que trabalham os dois segmentos, um candomblé e umbanda, e que a gente bate palma para elas também, que fazem realmente, desempenham grandes tarefas dentro do contexto espiritual, entendeu? Então, não há qualquer tipo de objeção da nossa parte, não, de forma nenhuma. Tem alguma pergunta curtinha aí, aquela bem curtinha, bem básica? Vem da Rayana. Rayana. Ela fala assim: é possível alguém ter Oxalá como pai de coroa? Rayana, veja bem, o nosso saravá fraterno, nós, na nossa visão doutrinária, tá? Nós entendemos que filhos de Oxalá todos nós somos, né? Oxalá representa para nós o todo, né? O Deus Supremo, a grande figura de Jesus Cristo. E filhos de Jesus todos nós somos. Então a gente entende que isso não seria um privilégio exclusivo de um determinado ser humano, mas sim de todos nós. Tá certo? Agora, claro que a gente respeita quem pensa diferente. Tá bom assim? Minha querida dirigente e esposa Flávia Barros, para o seu boa noite. Boa noite a todos.
Que Oxalá nos abençoe, que possamos seguir nossa caminhada com muita luz, com muita paz, com muito amor e perdoando nossos desafetos, né, Com Luiz? certeza absoluta. Meu querido irmão Alexandre Bahia, para o seu boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, mãe Flávia. Boa noite, queridos ouvintes. Boa noite, família Tel. É uma pena ter acabado, né, Luiz? Que é bom durar pouco, né? Que é bom durar pouco. Mas com certeza, na próxima semana nós vamos estar juntos de novo e que todos tenham uma semana abençoada. Que assim seja, meu querido irmão Alexandre Bahia, minha querida esposa e dirigente espiritual Flávia Barros também. E eu quero também deixar aqui o meu abraço para todos os irmãos ouvintes que nos prestigiam semanalmente, nos dão aquela força, aquela fidelidade. Continuem divulgando essa obra que não é nossa. Isso aqui é apenas um veículo para transmitir para o mental de vocês e, quem sabe, para contaminar o coração de cada um que está nos ouvindo, as mensagens dessa grande pátria espiritual. Até a próxima semana, se Oxalá assim o permitir. Fiquem com Deus. Faço meu clamor nesta oração, com muita fé e amor ao povo cigano, à rainha cigana do Oriente e a todos os benditos espíritos de luz no templo da tribo cósmica. Peço com toda a força do meu coração aos nossos protetores, que a energia poderosa da natureza representada pelos 4 elementos, fogo, água, ar e terra, tome conta da nossa casa, do nosso trabalho, do nosso corpo, da nossa mente, de nossas emoções e anseios. Cubram-nos com grande proteção e nos abençoe. Que o fogo seja a demonstração viva do amor, da união, do calor humano e da harmonia que deve nos ligar por toda a nossa existência. Que a água, fonte cristalina de bênçãos, lave e limpe nossas vidas e nos livre de toda a carga negativa que possa interferir em nossos comportamentos e atitudes para conosco e nossos semelhantes. Que o ar nos traga o sopro mágico da vida e renove a cada dia as nossas energias físicas e a nossa saúde. Que a terra seja o nosso símbolo de prosperidade, renovando sempre, para que possamos semear e colher todos os seus frutos benditos para nossa tranquila sobrevivência. Salve a magia, a força e a luz do povo cigano. Optcha!